de Cristo. E a segunda é a libertação da presença do mal, que é a volta de Cristo e a vida eterna. Amém. Pastor Osni, o pessoal aqui não está muito satisfeito com as perguntas que eu estou lhe fazendo. E resolveram Essa fica para domingo que vem. E resolveram lhe dar uma apertadinha. Então vamos lá, colocaram aqui, ó. O mal foi... Como é que é? O mal foi um mal bom para o homem? Se não, é isso? Se não, onde está o livre-arbítrio? Se o mal foi um mal bom para o homem, está perguntando. O mal foi um mal bom para o homem? Se não, onde está o livre-arbítrio? Tá, não sei se eu entendi, mas o mal não foi bom para o homem. Tá? Nunca será. Certo? O mal nunca foi bom para o homem. Agora, Deus deu o livre-arbítrio. Deus disse para Adão e Eva, ele avisou, não comam, porque no dia que vocês comerem vão ter as consequências. Ou seja, se Deus não tivesse avisado Adão e Eva, o Senhor só não me falou nada. Deus falou o que ia acontecer, o que não devia fazer e o que poderia o quê? Acontecer. Só que Deus deixou na liberdade deles. E mesmo avisando, eles acabaram entrando na parada. E aí o que acontece? Foi bom? Não. Não foi bom. Foi mal. Então, olha lá. Mais uma aqui. Se há mistérios não revelados, como o pastor começou a comentar logo no início, podemos relacionar Deus como um ser que realmente restringe nossa liberdade em sabermos da origem do mal? Sabendo Deus que teria de pagar o preço antes mesmo da criação, pois o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Há uma tendência de que Deus permitiu a origem do mal, restringindo a nós a verdadeira origem, tão já... Como é que é? Então já remete-se aos mistérios. Então, se há mistérios não revelados... A questão de mistério aqui não é a origem do mal em Lúcifer. Isso está revelado. O mistério da liberdade é como é que esse dito cujo rapaz conseguiu entrar no mal. É aí que é um mistério. Por exemplo, nós temos alguns mistérios. Como é que você explica Deus eterno? Eu tenho que aceitar isso pela fé? Para nós, entender a eternidade é impossível na mente humana. Mas eu vou deixar de acreditar em Deus? Não. Eu acredito em Deus, num Deus o quê? Eterno. A mesma coisa é como é que na mente de Lúcifer surgiu o mal. É aí que é o mistério. Não o mistério do início ali, quando isso está revelado na Bíblia. Certo. Mas como é que Lúcifer fez isso? Como é que foi o primeiro estalo na cabeça dele? O que é que deu lá na mente dele para ele fazer isso? Entendeu? É isso que é um mistério. Pastor Osni, veja só então. Satanás teve oportunidades de arrependimento, né? O pastor deu uma pincelada nisso para nós em uma das perguntas que nós fizemos. Agora a pergunta que chegou aqui é o seguinte: depois que Jesus morreu na cruz, houve oportunidade novamente para Satanás para se arrepender ou não? Aí ele já não tinha mais oportunidade. Não, pelo que nós entendemos, quando Lúcifer foi expulso do céu, Deus deu a oportunidade dele enquanto estava lá, fez tudo para ele. Isso é um tema teológico muito profundo, mas quando ele foi expulso do céu, houve uma guerra no céu. Deus tentou convencê-lo, ele não aceitou e ele foi expulso. E notem, quando ele veio para cá, ele mudou seu caráter? Não, piorou. Falou, bom, já que eu não consegui destruir Deus lá, eu vou atingir os filhos dele aqui. E notem, eu já vi esses dias uma mãe chorando, por que não fizeram para mim em vez do meu filho? Eu queria que fizesse para mim. Quando o diabo atinge você aqui, ele está ferindo o coração de quem? De Deus. Portanto, quando Deus expulsou Lúcifer de lá e ele acabou entrando aqui, ele mostrou que realmente ele não merecia isso. E isso acontece o seguinte: quando fazem alguma coisa contra você e você age pelo caminho que realmente estavam falando, você provou que realmente aquilo que fizeram estava correto. Certo? Pastor Osni, para nós fazermos agora a última pergunta. Infelizmente o tempo já está acabando e nós gostaríamos de lhe perguntar o seguinte: o mal, desde quando surgiu o mal, se passaram muito tempo, desde quando surgiu até o momento que isso surgiu, é um mistério para nós, igual o pastor está dizendo, mas muita coisa aconteceu desde o surgimento do mal. Agora eu queria lhe perguntar o seguinte: se o mal, pastor, ele é menos mal
hoje do que ele era no início, ou hoje ele é mais mal do que ele foi quando ele surgiu? Tá complicado, né? Mas é isso aí mais ou menos. Mal mais bem, né? Vai fazer isso aí. Vamos lá. Apocalipse 12, verso 12. Vamos ler o 11 juntos, senão a gente pode entender o verso 12 meio equivocado. Eles, e aqui vem uma passagem de uma pergunta que eu já respondi. Eles o venceram quem? O dragão, Satanás, que é o assunto do capítulo 12. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai-vos, ó céus. Ou seja, aqui está, nós podemos, pelo sangue de Jesus, vencer o quê? O mal. Não é força nossa. Se você tentar vencer o mal sozinho, você vai se dar mal. Certo? Tá aí. Você vai se dar mal se tentar vencer o mal sozinho. Você tem que vencer com Jesus. Pera lá, deixa eu terminar aqui, rapaz. Segura um pouquinho. Agora vamos lá. O mal está melhor ou pior? Note o que continua agora. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que tem pouco tempo. Ou seja, quanto mais o diabo percebe que ele vai ser destruído, porque ele sabe que ele vai ser destruído, ele está intensificando o quê? A sua força no mal. Então, o mal torna-se mais mal cada dia. E você, às vezes a gente vê uma noticiário da televisão essa semana e diz, olha, não vai existir coisa pior semana que vem. E semana que vem você vê, puxa, mas inventaram pior. Na outra semana, mas não, e de novo. E a gente está vendo coisas piores a cada dia. Então, o mal está melhorando? Não. Pastor Osni, se o mal está agora pior do que era no início, né? Eu gostaria que lhe dá a palavra para dizer para nós, então, na Bíblia, que mensagem nós podemos ter de conforto agora, então, para que esse mal mais feroz ainda que existe, como que é a esperança de nós cristãos que estamos aqui na igreja hoje, viemos buscar uma palavra de conforto, sabemos que existe o mal, sabemos que não foi Deus quem criou, apesar que Deus está no controle ainda das situações, mas nós queríamos que o pastor então entregasse para nós uma mensagem de conforto sobre esse assunto referente ao mal. Muito bem. Deus não foi pego de surpresa com a origem do mal. Deus não foi pego de surpresa. Como ele sabia que isso poderia surgir, ele disse, olha, eu vou ter uma carta na manga. Se o mal surgir, se o homem pecar, eu vou encontrar uma saída. E essa saída foi que Jesus se prontificou vir e morrer para nos salvar. Tá? Então aqui está a grande bênção. Deus não foi pego de surpresa. Ele sabia que isso poderia acontecer. E o que é que ele fez? Ele se antecipou. E não que isso vai acontecer. Poderia acontecer, Deus se antecipou e fez isso. Agora, interessante. Nós temos na Bíblia o que vai acontecer no fim, vai ser destruído. Apocalipse diz que o diabo vai ser destruído, a morte vai morrer, vai acabar tudo. Mas daí há um problema muito sério para alguns aí. Olha, vai ter lá um tal do fogo eterno e você te prepara que você vai ficar assando lá no fogo não sei quanto tempo e tal, e coloca você para ter medo e obedecer a Deus por medo. Deus nunca quer isso. Então tem uma mensagem interessante aqui em Mateus capítulo 25, onde fala aqui do grande julgamento, das pessoas que vão ficar uns à esquerda, outros à direita na volta de Jesus. Os da direita vão para o céu, os da esquerda vão ser queimados. E aqui tem um verso que nos chama a atenção. É o verso 41. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Preparado para quem? Para o diabo. Ou seja, Deus não quer queimar ser humano nenhum. O fogo eterno foi preparado para o diabo, porque o diabo, quando saiu do céu, saiu porque ele pecou contra o Espírito Santo, não tinha mais arrependimento. Agora, nós que estamos aqui na terra, Deus disse, olha, eu não preparei fogo eterno para você, é para o diabo. Agora, se você optar por estar do lado dele, eu com muita dor no coração vou ter que respeitar a tua escolha, porque Deus respeita a minha escolha. Agora você diz, pastor, que respeitar a escolha? Vai perguntar na rua se você quer ir para o céu. Quantos vão responder que quer ir para o céu? Todo mundo? Mas daqui a pouco você fala, lá no céu não vai ter isso, então não vai ser bom, porque eu gosto disso. Aí o céu vai ser para ele o quê? O céu para ele vai ser o inferno, porque lá no céu não tem o que ele gosta, tem o que ele não gosta.
Então, nós temos que aqui na terra aperfeiçoar o nosso caráter para gostar do céu. Então, Deus venceu o mal com a morte de Cristo, dando poder sobre o pecado. E agora Ele vai nos livrar do mal quando Jesus voltar, esse mundo for destruído. Lá em Apocalipse 19, Apocalipse 20 é muito claro. O diabo vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Ele vai ser destruído, a morte vai ser destruída. E aí nós vamos ter um novo céu e uma nova terra. Então, gente, o mal existe? Existe. Deus gosta dele? Não. Deus não quer que você sofra. Agora, neste mundo não existe ninguém que não sofra. Pode ser gente boa ou gente má. Todo mundo sofre. E vou dizer para você o seguinte: normalmente o bom sofre mais do que o mal. Sabe por quê? Porque Deus respeita a opinião e o diabo não. Quando você diz, vou seguir a Deus, o diabo fala, deixa eu pegar no pé desse. Quando alguém fala, eu não vou seguir a Deus, Deus fala, eu não vou pegar no pé dele. Ele vai ter até alguns problemas, porque o diabo colocou ele no caminho errado. Mas eu não vou destruir ele, não vou castigar ele. Muitos falam, não, Deus me castigou. Ah, você está fazendo isso para pagar pecado. Isso não é teologia bíblica. O Deus vai destruir o ser humano um dia, mas Deus não está destruindo o ser humano hoje. E aí acontece o seguinte, acontece um problema aí, uma criança atropelada na rua, onde é que estava Deus? E alguns falam, Deus abandonou. Não é Deus que fez isso. É o contexto desse pecado, desse grande conflito, e o inimigo é o autor do mal e o que quer destruir. E aí o que acontece? Ele, através desses atos, ainda nos faz muitas vezes blasfemar de Deus, quando ele que é o autor do quê? Do mal. Então, gente, o mal existe, mas é uma força pequena em relação à força do bem. E Deus ama você, ama a mim, e Ele criou para nós esse paraíso que Ele deu para Adão e Eva, que nós entregamos para Satanás. E hoje Satanás mostrou a liderança dele no que dá. Então agora Deus vai voltar, Jesus vai voltar, e Ele vai dar para nós um lugar o quê? Eterno, de paz, de esperança, e o mal tem o quê? Solução. Basta que você entregue tua vida para Jesus e diz, Senhor, dirija a minha vida.